O Jornal Integração está de volta. Agora vamos abrir espaço para uma manifestação de moradores do bairro Seringueiras. Eles procuraram nossa equipe para falar sobre a unidade de saúde do bairro, que está fechada desde o início deste ano. Principal ponto de assistência à saúde pública do Seringueiras, a unidade básica do bairro foi interditada pela Defesa Civil, em razão dos danos estruturais que sofreu durante a última temporada de chuvas, no início de 2022. Desde então, a UBS permanece fechada e os moradores precisaram ser remanejados para a unidade do bairro Walter Martins, onde alegam transtornos e falta de atendimento adequado. Porque a gente está sem um posto já tem 1 ano e 2 meses, né? Então a gente depende do posto do Walter Martins. Então o que acontece? Ou eles não querem atender a gente, ou eles ficam fazendo hora com a cara da gente. Eu penso assim, se não quer atender, melhor falar que não quer atender, que a gente se vira, dá outro jeito. Mas não, a gente chega lá às 6 horas da manhã, fica até às 7 horas que o posto abre. Assim que o posto abre, 7, 7, 5 já fala que não tem mais ficha. Manda a gente voltar às 11h30. A gente volta às 11h30, fica até 1h da tarde, fala que não tem ficha. E quando tem, a gente fica lá até 2 horas, esperando o médico querer atender. Quarta-feira, eu cheguei com a minha menina lá, dando febre, 38,8 de febre. Aí eu fui lá dentro para saber se ia demorar muito. O médico estava jogando joguinho. O outro estava olhando pro teto, a outra médica estava conversando, e minha menina lá com febre, e nada de chamar a menina para ser atendida. Outra hora a gente chega lá, manda para a UPA. Como que uma mãe com 8 filhos vai para a UPA com 8 crianças, sem que uma só tá doente? Não tem condição, gente, uma coisa dessa. O tempo que tá reformando lá o posto do Walter Martins, por que não arruma aqui pra gente? O tempo que tá reformando lá, assim, que o posto lá tá em pé. Olha a situação do nosso posto. Como é que tá o nosso posto? Todo quebrado. Já não tem material mais, que as pessoas entrou, roubaram os material tudo. Diz que ia pôr o contender, tem 3 meses, cadê o contender? Nada do contender. Além da falta de vagas para atendimento, o deslocamento também é apontado como transtorno pelos moradores que muitas vezes dependem do transporte público. Eu quero, na verdade, pedir para que as autoridades olhem mais, pelo pessoal aqui que são mais necessitados. Aqui nós temos várias pessoas que são deficientes e tem também, pessoas que têm doenças crônicas e que necessitam muito do atendimento médico, E, inclusive, o médico que nos atende aqui, o doutor Egídio, eu não tenho o que reclamar, ele é um ótimo médico. Porém, gente, a questão da distância está um pouco complicado. Até quem não tem problema de saúde anda reclamando, Porque a gente tem que se locomover daqui para o bairro vizinho, para que possa fazer uma consulta quando você consegue uma consulta, porque isso também é raro, E geralmente quando você está passando mal, você não escolhe o dia, então você não vai agendar com antecedência. E o dia está muito apertado que precisa de ir lá, se vai para lá, vai de lotação. E para voltar? Volta de quê? Volta de quê? Volta a pé. Eu com pressão alta, vou voltar a pé. De lá, aqui embaixo, Que já que está consultando lá, tem hora que passa lotação, aquele monte de lotação, Então, esse monte de lotação que passa, sem necessidade aqui, entra um bocado por lá e dá a volta aqui, que aqui tem rua. Aqui tem rua. Dá a volta lá e sai aqui. Desce para lá. Entra a outra de lá para cá e dá a volta aqui e sai lá. Aí tinha lotação para a gente ir e para voltar. Eu tenho a falar que está desejando. A gente não é bem atendido. A gente chega, sai daqui da seringueira. Para a gente conseguir uma ficha para consultar, você tem que sair de casa às 6 horas da manhã para você conseguir. Chega lá é muito raro você conseguir uma ficha ainda. Hoje eu tive lá com a minha menina. Ela saiu de casa às 6 horas da manhã com muita dor de cabeça. Pedi para o médico uma ressonância da cabeça dela para mim ver o que está acontecendo com ela. O médico falou que ele não tinha capacidade para passar uma ressonância da cabeça. Então fica difícil. Eu tenho 3 filhos que precisam de um dentista. Não tem como eu levar. Estou desempregada, eu recebo só Auxílio Brasil. Então é complicado eu ter R$3,50 todo dia para me levar lá na policlínica para consultar uma criança. Sendo que, olha aqui, é nosso. Buscando movimentar o bairro e envolver todos os moradores nas reivindicações, um grupo de WhatsApp foi criado para debater a necessidade das melhorias. O grupo foi muito simplificado, muito arrumadinho. Muita gente que estão querendo, muita gente queria estar aqui agora para ajudar, mas a maioria do povo está trabalhando. Não teve como aparecer aqui. Então, por isso está um pouquinho de gente aqui só. Mas é isso mesmo, a gente está lutando, porque o direito é nosso. Sabe como? Porque nós somos pobres, gente. Todo mundo está aqui é pobre. Aqui tem cadeirante, tem cego, tem
tudo quanto há. Eu sou de deficiência física também. Dependo do posto, dependo do TFD. O negócio meu é sobre a receita. Tipo assim, assim, todo mês tem que fazer receita. Aí o que acontece? Ao invés de expor a receita direitinho com o nome da gente, eles trocam as receitas, sabe? Isso aí tem que ter muita atenção, que hoje eu fiquei sabendo hoje mesmo, que isso aí deu problema para uma outra mulher aí, sabe? Então eu queria que o prefeito estivesse ouvindo, o menino está ouvindo, os vereadores estão ouvindo, para vir andar nos bairros também, que está precisando, né? Nós também somos gente, nós pagamos nosso imposto, não é? Nós pagamos imposto, nós gastamos o dinheiro, nós sabe onde vai pro ralo. Mas que para nós não faz, não. Pode que esse sujeito que está essas ruguinhas do nosso barco julgado, está julgado. Olha minhas ruas lá para baixo, como é que tá lá, para você ver a vergonha que tá. O imposto não para de pagar, né? Bom, gente, a Tur informou que de segunda a sexta disponibiliza 9 horários de ônibus saindo do Padre Libério a partir das 5 da manhã. No sábado, os mesmos horários são mantidos, enquanto em domingos e feriados são outros 4 horários nessa rota saindo do Padre Libério. Já do Padre Libério até a UPA, 5 horários são oferecidos durante os dias úteis, desde 5h55 da manhã. E no sábado, 4 horários, sendo o último deles ao 12h50. E o secretário municipal de Saúde respondeu às reivindicações dos moradores. Respondendo às reivindicações feitas em relação à unidade básica de saúde do bairro Seringueiras, o secretário de Saúde Wagner Majeste se posicionou sobre as medidas tomadas pela secretaria diante da interdição do imóvel. O que vale ressaltar que no período chuvoso aquela instalação sofreu um dano que foi fechada pela Defesa Civil. Tivemos diversas intervenções lá, nós monitoramos durante 3 meses o que deveria ser feito no prédio. Foi feito um projeto, inclusive, pensava-se na demolição total daquela unidade e uma construção de uma nova. Nós tivemos que repactuar o atendimento para o Walter Martins, a equipe, o pessoal, os familiares que moram no Seringueiras, e aquelas pessoas que moram no São Paulo foi remanejado por baixo Santos Dumont. A gente sabe que não é a melhor medida, mas foi possível no momento. Porém, a unidade do Walter Martins também estava sofrendo o mesmo ponto que aconteceu no Seringueiras no início desse ano. Então, nós tivemos que iniciar uma reforma também no Walter Martins para conter, para que não fosse agravado. De acordo com o secretário, outros imóveis foram buscados para que o atendimento se mantivesse próximo à UBS, o que não pôde ser concluído. Diante do impasse, a secretaria partiu para a abertura de processo licitatório para a locação de containers, que tem a previsão de início de instalação na próxima semana. Um fato que nos chama atenção é que, infelizmente, nós temos que vencer as burocracias do serviço público. Nós procuramos diversos imóveis naquela região para poder alugar, para abrigar, até que seja feita a reforma total daquela unidade. Não conseguimos, porque não tinha nenhum espaço adequado que pudesse atender a população da forma adequada. Então, nós optamos por fazer uma contratação de módulos habitacionais de container, adaptados como consultórios, que inclusive o projeto foi apresentado, nós tivemos uma ampla discussão, assinamos esse processo na semana passada e existe uma expectativa que eles instalem essas unidades para o início de funcionamento no próximo dia 16, com um atraso de 10 dias, que estava previsto para ser instalado no dia 6, ou 7, que é o dia, que é a segunda-feira. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que a população merece a nossa atenção, sim. Não é por falta de buscar. A Secretaria de Saúde, ela depende de outros setores da Prefeitura. Não foram só os prédios da saúde que sofreram o impacto das chuvas do início do ano, diversas unidades escolares também. Então, nós dependemos da equipe da DEURB e da Secretaria de Obras para formular e tabular esses projetos para a gente. A licitação ela já aconteceu da reforma, nós está no prazo de recurso das empresas ainda. Infelizmente, esse atraso é a burocracia do serviço público que a gente não pode antecipar sob pena de responder, até por improbidade administrativa. Mas sei que isso é um transtorno para a população e a gente tem que dar a maior atenção possível.
A UBS foi inaugurada em 2015. Wagner explica os problemas estruturais que também impossibilitaram o uso da unidade. Eu, quando fiquei sabendo dessa sondagem que foi feita pela equipe técnica da Prefeitura, inclusive a Prefeitura contratou um engenheiro para fazer esse levantamento, que ele viu essa situação que deveria ter um tubulão estrutural de 11 metros e só apresentava 2,5 metros de tubulão. Essa unidade ela foi uma pactuação na época que o empresário, o empreendedor que construiu as casas lá no Seringueiras, ele, em contrapartida, ele entregou a Escola Idalina e aquela unidade de saúde que hoje funciona, a UBS Seringueiras. Foi recebida, então, pelo governo da época. Eu aqui também não estou fazendo nenhum tipo de julgamento de quem estava no mandato quando recebeu aquele prédio. Aconteceu isso também com o CAPS-AD, está fechado também, precisando de outra reforma, foi abrigado em outro espaço. Então, assim, foi um desafio muito grande para a gente não espera uma situação como essa, sendo um prédio tão novo. Pedi a abertura do processo administrativo, a alegação de que a obra já tinha saído da garantia, mas, no meu entendimento, a responsabilidade do engenheiro ela é eterna. Então, se o engenheiro atestou a obra e foi recebido, quem vai defender ou quem vai instruir o processo tem um setor responsável na Prefeitura, mas o que eu quero dizer é que nós tomamos todas as medidas para sanar, para que não haja prejuízo do recurso público.